E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos corrigir as 15 questões que eu passei aí na videoaula anterior, beleza? Bora lá! Questão 1 fala o seguinte: caracterize o chamado crescente fértil. Pessoal, o crescente fértil faz referência a uma região localizada lá no Oriente Médio, entre os rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão, que coincidentemente são o ponto de partida da sedentarização das principais civilizações que nós estudamos aqui, e que lá podemos destacar essas civilizações entre os hebreus, os egípcios, os mesopotâmicos. Entre os mesopotâmicos temos os caldeus, assírios, babilônicos, etc. Esses grupos eles permitiram um enorme desenvolvimento a nível civilizacional, garantindo assim o surgimento também das primeiras civilizações humanas. Dentro desse contexto, foram possíveis lá a passagem da pré-história para a história, tendo o desenvolvimento das revoluções agrícola ou neolítica, como vocês queiram chamar, da revolução urbana e do desenvolvimento e formação das primeiras formas de escrita, como a cuneiforme hieroglífica, como também a formação dos primeiros estados. Já a questão 2 fala: indique as principais semelhanças das civilizações mesopotâmicas. Bem, galerinha, a grande sacada aqui é que vocês devem destacar pelo menos duas coisas. Primeiro, a cultura, que era muito semelhante entre as civilizações que surgiram ali na Mesopotâmia. Além disso, todas tiveram o mesmo ponto de partida: o desenvolvimento lá de uma economia de irrigação, baseada lá na atividade agrícola. Então, ao longo dos anos, passaram por diversos conflitos lá pela dominação de terras, já que levavam em consideração que a terra era um bem que definia o nível de riqueza e de sobrevivência dessas populações. E, além disso, eles levaram em consideração, a nível cultural, né, que eles tinha uma religião muito vasta e muito diversa, ligada a fenômenos naturais, a acontecimentos e fatos naturais, o que poderia caracterizá-la como uma religião politeísta. Já a questão 3 pergunta o que foi o sistema de castas na Índia e explique cada uma delas. Bem, galerinha, o sistema de castas é algo fácil, né? Era a forma como a Índia, desde o seu surgimento lá na Idade Antiga, se dividia, se estratificava a nível social, marcada lá por um teocentrismo, ou seja, uma influência muito forte da religião hindu. Então, na prática, a divisão de castas acabava significando também uma divisão lá em relação ao próprio corpo da divindade Brahma. Na prática, não há uma margem de mobilidade social. Então, era impossível você migrar de uma classe social para outra, e essas classes sociais elas eram definidas a partir do nascimento, ou seja, era uma questão de hereditariedade. Entre as principais castas aí nós temos os Brahmanes, que estavam lá no topo da pirâmide social, né, pode-se assim dizer, e representavam a cabeça do deus Brahma. Os Kshatriyas, que eram vistos como os braços dessa divindade, então a eles eram atribuídos cargos administrativos ou ligados ao mundo militar. Os Vaishyas, que eram representados lá pelo tronco, né, de Brahma, e eram responsáveis por atividades comerciais. Os Sudras, que eram visualizados como os pés dessa divindade e eram responsáveis por atividades camponesas e operárias, que literalmente sustentavam toda a economia hindu. E por último, fora desse corpo, fora dessa divindade, temos os Dalits, que era a parte mais baixa do sistema de castas, vistos como os intocáveis e viviam literalmente dentro da marginalidade. Muitos entendem que os Dalits seriam a poeira que o deus Brahma pisa, e por isso toda essa postura de preconceito e de exclusão com eles. Já a questão 4 fala o seguinte: qual o papel dos samurais na antiguidade japonesa? Bem, pessoal, o samurai ele era responsável literalmente
pela questão da força militar. Eles eram os principais líderes militares e soldados que atuavam lá nas disputas territoriais dentro do Japão. Na prática, os samurais eles seguiam um código de conduta chamado Bushido, que definia tanto a sua maneira de pensar como a sua postura social. Eles eram servos diretos dos principais senhores feudais daquela época e auxiliavam lá nos trabalhos de coleta de impostos, de arrecadação de impostos, né? Ou na manutenção das suas fronteiras através da segurança, ou por último em conflitos que permitiriam a expansão territorial do seu senhor feudal. Já a questão 5 pergunta o seguinte: quais as principais características da Grécia Antiga? Bem, pessoal, religiosamente eles eram politeístas, acreditando em vários deuses que ao mesmo tempo detinham em si um poder divino, mas sob uma forma humana. Além disso, a sua agricultura era o que movimentava de fato a sua economia, mas nem por isso deixou de desenvolver atividades como o comércio e o artesanato. É necessário a gente dizer também que uma das grandes características aqui é que a Grécia Antiga, apesar de nomearmos toda a Península Balcânica como a Grécia Antiga, eles não tinham unidade política alguma. A única coisa que eles compartilhavam de fato eram a sua cultura, então aspectos como as divindades, como a linguagem, como a postura ou a maneira de pensar. Questão 6. O que eram as polis? A partir delas, explica as características políticas da Grécia. Eu acabei adiantando na questão anterior, né? As polis, pessoal, eram cidades-estados separadas e independentes de si, desenvolvidas lá na Grécia Antiga, que tinham sua própria forma de lidar com questões políticas, econômicas e religiosas. Inclusive, cada polis tinha sua própria divindade maior, como por exemplo Atenas, que era a deusa Atenas, ou Esparta, que era o deus Ares, o deus da guerra. Por isso podemos apontar como grande característica política uma enorme descentralização política, uma independência muito grande dessas cidades-estados, não havendo nenhuma união dentro da Península Balcânica, a não ser através da cultura que perpassava todas as polis. Questão 7. Caracterize os seguintes períodos da história de Roma. Letra A, monarquia. Bem, pessoal, é durante a monarquia que há a organização política inicial lá de Roma, através de um poder político centralizado na figura do rei, a partir do século VI. Esse período também ele é marcado pela invasão lá dos povos etruscos, que passaram quase 100 anos dominando os romanos, até que esse governo imposto fosse derrubado pelos próprios romanos. Letra B, República. Durante a República, galera, é um período que realmente há uma grande divisão social que ficou marcada lá entre os conflitos sociais entre patrícios, que eram os privilegiados, descendentes diretos dos fundadores de Roma, enquanto que do outro tínhamos os plebeus, que não tinham propriedades e que viviam através da servidão aos patrícios. Dentro desse contexto aqui, nós temos uma política dividida entre magistrados que era limitado pelo Senado, que o Senado era basicamente uma assembleia com os membros mais antigos dos patrícios. Houve também um grande aumento das regiões conquistadas, inclusive do Mar Mediterrâneo, ou seja, do Mare Nostrum, que vai permitir aí uma maior gama de atividades comerciais, um maior acúmulo de riquezas centralizadas lá na cidade de Roma, e também garantindo um aumento da população escrava. Esses escravos eles eram lá cativos, eles eram presos através das chamadas guerras de expansão. Então, todas essas condições aí permitiram um enorme fortalecimento da classe militar, ou seja, dos soldados romanos, que contavam cada vez mais com melhores equipamentos, melhores armas, melhores treinamentos, fazendo com que o exército se tornasse uma instituição muito prestigiada dentro de Roma e também extremamente importante para a lógica de manutenção da economia romana. E a letra C é o Império. A partir desse momento que nós temos o fortalecimento e a centralização política dos magistrados. O
o personagem da história que vai ser responsável por essa transição entre uma república e o império vai ser o tal lá de Júlio César, né? O grande imperador romano que vai iniciar um processo de centralização política, econômica, militar, inclusive religiosa, em torno dessa figura ditatorial do imperador. César, durante o seu governo, ele vai ser responsável por uma série de transformações a nível político e social, tentando ali diminuir a acirrada disputa entre plebeus e patrícios, garantindo uma série de direitos políticos e privilégios às classes plebeias. Isso acabou no caso, afastando o apoio do Senado, que vai conspirar contra a sua morte lá no ano de 60 depois de Cristo, garantindo que um novo triunvirato ou uma nova série de magistrados, quase que não sai, viesse ao poder. O problema é que vai haver um novo processo de centralização, mas agora em torno do imperador Augusto, que vai ser responsável lá por um período conhecido como Pax Romana, um período onde a política do pão e circo vai estar em voga, permitindo assim apaziguar um pouco as insatisfações dos plebeus e dos escravos e permitindo o enriquecimento dos patrícios. Questão 8. Quais fatores garantiram a fragilização e queda do Império Romano? Vocês podem estar pensando aí, professor, o Império Romano era o maior império da sua época, o mais rico, o mais extenso. Como é que um império tão grande, tão forte, tão rico, simplesmente ruiu? Bem, pessoal, a grande dimensão que ele tinha foi exatamente o início da sua derrocada. Por ser muito grande, galera, dificultava muito o processo de coleta de impostos, de administração, muito dinheiro que era arrecadado não chegava aos cofres de Roma, então isso acabava gerando aos poucos um problema financeiro de gestão dentro do Império. Além disso, chegou um momento que o Império Romano simplesmente não tinha mais para onde crescer. Principalmente porque dividia lá suas fronteiras com outros exércitos, com outras civilizações que eram tanto quanto fortes ao Império Romano, o que acabou prejudicando a anexação de novos territórios. Isso para a economia romana era extremamente prejudicial, porque grande parte das riquezas geradas ao longo dos anos pelo Império Romano vinha exatamente dos chamados espólios de guerra, ou seja, de toda a riqueza tomada dos povos que eram conquistados. Outra coisa também é que a atividade a atividade escrava e o escravo em si se tornaram parte fundamental da produção agrícola do Império Romano, se tornando lá a grande maioria da mão de obra existente dentro do Império. Então, se não existiam mais territórios e povos para dominar, consequentemente e progressivamente não existiam mais escravos para irem substituindo aqueles que iam morrendo ao longo do tempo. Então acabou gerando uma crise agrícola aí, que culminou também numa crise alimentícia, ou seja, na falta de alimentos para a população, tornando esse produto cada vez mais caro. Então, diante de toda essa fragilização econômica, política e social, as fronteiras do Império Romano acabaram sendo desabastecidas, os soldados passaram a contar cada vez menos com treinamento, cada vez menos com equipamentos de ponta, com armas de alta qualidade, menos soldados protegendo as fronteiras, fazendo com que os povos bárbaros que viviam em torno à margem do Império Romano passassem a adentrar e interferir dentro do Império Romano e garantindo mais tarde, inclusive, a sua queda. Já passando para a frente B do conteúdo, pessoal, uma história mais voltada para a história do Brasil, a questão 9 fala o seguinte: houve um período pré-histórico no Brasil? Ele ocorreu durante o mesmo período pré-histórico que aprendemos durante os primeiros capítulos? Explique. Existia um período pré-histórico no Brasil? Sim, pessoal. A pré-história do Brasil é basicamente toda a história, toda a existência humana dentro do continente americano, aqui na região do Brasil, antes da chegada dos portugueses lá com a embarcação de Pedro Álvares Cabral. Então, tudo que veio antes de 1500 pode ser considerado uma pré-história brasileira. Então, a partir do momento que os indígenas que existiam aqui tiveram contato com os europeus, com os portugueses, franceses, ingleses, holandeses, houve uma
quebra do desenvolvimento histórico dos indígenas que existiam aqui, que passaram a conviver com uma civilização que detinha técnicas mais avançadas, que passaram a impor sua cultura sobre a cultura indígena, impor a sua língua, a sua religião. Então temos aí uma fragmentação, um hiato, uma parada que impediu o desenvolvimento das civilizações que já existiam aqui. Aí a outra pergunta que faz aí, ele ocorreu durante o mesmo período pré-histórico que aprendemos? Não. O período pré-histórico que nós aprendemos lá, compreendido em antes de 10 mil anos atrás e tal, antes de Cristo, perdão, lá com o desenvolvimento da escrita, das civilizações lá do Crescente Fértil, isso é uma maneira de contar a história do ponto de vista eurocêntrico, ou seja, uma maneira de contar como as civilizações europeias se desenvolveram, qual o ponto de partida. Então essa lógica talvez não pudesse ser aplicada ao desenvolvimento das civilizações aqui dentro do continente americano. Questão 10. O que foi o período pré-colonial brasileiro? Uma questão aí bem simples, galera. É todo o período lá compreendido entre a descoberta do Brasil e a década de 1530. Por quê, professor? Durante esses 30 anos aí, mais ou menos, os portugueses descobriram, entre aspas, o Brasil, certo? Mas não investiram muito por aqui. Na prática, não investiram no processo de colonização, não investiram na criação de feitorias, de cidades, de povoados, de portos ou de fortes que pudessem assegurar o domínio da região. Como eles viram ali no primeiro momento que não havia metais preciosos, não havia uma civilização muito desenvolvida para explorar, eles acabaram se apropriando do único mercado que eles tiveram visibilidade, que era o mercado do pau-brasil. Então, durante essas 3 primeiras décadas, que é caracterizado o período pré-colonial, a economia desenvolvida era a exploração, a extração lá do pau-brasil, que utilizava da mão de obra indígena local, que era paga através da atividade chamada de escambo, que o escambo é literalmente uma troca de um produto por outro. O problema é que o escambo acontecia de uma maneira meio injusta e levava em consideração, parâmetros econômicos europeus. Então, o índio era responsável por derrubar uma imensa árvore de pau-brasil, carregá-la até o litoral para ser transportada às caravelas e, em troca disso, recebia joias de pouco valor, espelhos, pentes e coisas irrisórias para os portugueses. Mas como havia essa desigualdade em relação aos parâmetros econômicos entre os indígenas e os europeus, essa atividade do escambo acabou sendo muito utilizada durante esses 30 anos. Questão 11. Quais fatores marcaram o processo de colonização brasileira a partir de 1530? Bem, pessoal, durante os 30 primeiros anos, outros países se fizeram presentes aqui no Brasil, como, por exemplo, os ingleses, os franceses, os holandeses, que acabaram querendo tirar uma fatia aí dos domínios lusitanos. Para evitar a presença desses estrangeiros, Portugal ele vai ser forçado a iniciar um processo de colonização, ou seja, de dominar, controlar e manter os seus domínios além-mar. Então, o grande projeto que vai ser iniciado lá a partir da década de 30 será a instauração das chamadas capitanias hereditárias, que permitia a vigilância da colônia no intuito de impedir as invasões estrangeiras. O problema é que essas capitanias, que eram faixas de terras doadas pela coroa portuguesa a nobres e burgueses lá de Portugal, essas capitanias eram desenvolvidas a partir do capital, ou seja, do dinheiro dessas pessoas. Então a coroa portuguesa ela não investia nada. Na prática, ela lucrava com esse processo de colonização. E é por isso que muitas vezes nós podemos atribuir a falha do sistema de capitanias hereditárias aqui no Brasil colonial. Poucas foram as capitanias que deram certo, que mais tarde nós vamos ver, graças à atividade e à produção da cana-de-açúcar e produção do açúcar através dos engenhos. Então, na prática, esses donatários eles eram responsáveis por explorar a terra, financiar a construção de estruturas, de cativar indígenas, de lutar contra os indígenas e empreender o domínio português aqui dentro do Brasil colonial.
Questão 12. O que foi a economia açucareira no Brasil colonial? Quais suas principais características? Eu coloquei aí bem sucinto para vocês. Iniciada a partir do século XVI, desenvolvida a partir da introdução da agricultura da cana-de-açúcar no Brasil colonial. É importante a gente destacar que essa não era a primeira experiência dos portugueses na produção de cana-de-açúcar, mas sim uma lógica de produção que era exportada lá das suas colônias no litoral africano. Entre as capitanias brasileiras que receberam essa produção, as que mais bem se desenvolveram foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente, já que contavam com um clima e com um solo propício para a produção da agricultura da cana-de-açúcar. Então, o molde que nós vamos ter aqui de produção vai ser chamado de plantation. O que é o plantation, professor? É uma monocultura, ou seja, uma produção agrícola de um único gênero, voltada para a exportação e utilizando mão de obra negra e escrava, o que vai ser um dos fatores que vai influenciar aí na introdução da escravidão africana aqui no país, aqui na colônia. Questão 13. Como se caracterizava a chamada sociedade açucareira no Brasil colonial? Uma questão que acaba sendo uma desenvoltura lá da questão anterior. Bem, pessoal, um dos traços marcantes da sociedade açucareira era a figura do negro escravo vindo da África, que literalmente ele ocupava a maior parte da mão de obra utilizada dentro do Brasil colonial. Outra figura que nós temos que destacar é a figura do senhor de engenho, que era literalmente o dono das produções, o dono da terra, o dono dos engenhos, o dono de tudo, e acabava centralizando em si toda a dinâmica social, econômica, política. Então, de alguma forma, todas as pessoas que viviam aqui, livres ou não, acabavam tendo algum laço de dependência com o senhor feudal, com o senhor de engenho, perdão. Então, na prática, essa estrutura social iniciada lá com o senhor de engenho no topo, acabava sendo fragmentada em padres, familiares, jagunços, funcionários livres, pequenos comerciantes e, por último, a grande massa de escravos que sustentava toda a estrutura da atividade açucareira aqui no Brasil colônia. Questão 14. Quais fatores incentivaram a transição da mão de obra indígena escrava para a mão de obra negra escrava no Brasil colonial? Dinheiro, pessoal. A grande razão era essa. Pense comigo, a coroa portuguesa ela tinha um monopólio da exploração dos negros no continente africano, o monopólio da venda de negros escravos aqui no Brasil colonial. Então, basicamente, ela tinha todo o controle e a margem de lucro acabava sobrando para a própria coroa portuguesa. Já a atividade de escravidão indígena era algo que acontecia de maneira local dentro da colônia. Então, toda a verba, toda a riqueza que era produzida em torno disso acabava permanecendo aqui. Então, para a coroa portuguesa era muito mais vantajoso introduzir a mão de obra negra escrava aqui no Brasil colonial e fazer de toda a produção açucareira e outras atividades agrícolas ou pecuárias o grande mercado consumidor dessa mercadoria que ela tinha monopólio. E a última questão, a questão 15, fala o seguinte: o que foi e como ocorreu o tráfico negreiro? Para responder, construa um mapa mental sobre e envie para a coordenação. Rapaz, ainda estou esperando esses mapas mentais, viu? Espero que vocês estejam aí produzindo. Mas para ajudar vocês, eu fiz aqui meu próprio mapa mental aí para vocês terem uma ideia de como fazer o de vocês. Basicamente, pessoal, o tráfico negreiro europeu iniciou-se lá no século XV, nas chamadas feitorias, que eram localizadas no litoral do continente africano, estabelecendo relações entre portugueses e as tribos africanas. Os portugueses ofereciam produtos raros dentro do continente africano, enquanto que as tribos mais fortes da região acabavam escravizando as tribos de menor força. Esses negros cativos, eles eram transportados nos chamados navios negreiros ou navios tumbeiros, que eram grandes embarcações que transportavam centenas e centenas de escravos através do Oceano Atlântico.
Esses escravos vinham em condições subhumanas, como nós vimos lá nas videoaulas, com péssima alimentação, péssima acomodação. Eles tinham um espaço ínfimo que malmente cabia o seu próprio corpo e tinham que passar por essas condições durante 2, 3 ou até 4 meses de viagem entre o continente africano e as diferentes regiões da colônia brasileira. Então, ao chegarem aqui no litoral do Brasil, eles eram vendidos por valores altíssimos, o que garantia um enorme lucro lá pelos traficantes de negros, já que era uma mercadoria de grande importância dentro da lógica econômica da economia açucareira. Então é isso, pessoal. Espero que qualquer dúvida que vocês tenham sobre os conteúdos, anotem aí no caderninho e levem lá para as lives para a gente discutir, ou deixem aí nos comentários, tá certo? Para não deixar nenhuma dúvida aí sobre existir. Pessoal, desejo a todos uma ótima semana, para cada um de vocês um grande abraço e até mais.